Logo de cara, já quero jogar uma pergunta no ar para vocês. Você já parou para pensar no quanto a presença de um pai, de uma figura masculina, pode influenciar na vida de uma criança? Não é só questão de ter alguém para chamar de pai, mas sim de ter um modelo, um espelho, alguém que, com todas as falhas e acertos, vai mostrar o que é ser homem nesse mundo tão confuso. Quantos homens você conhece que foram criados só pela mãe ou pela avó ou até mesmo pela tia? E desses caras, quantos estão bem de verdade? E calma aí, eu não tô aqui para atacar nenhuma mãe, nenhuma mulher que criou os filhos. Mãe é sagrada, a figura feminina, a figura materna que você foi criado é sagrado e é guerreira. Mas tem uma coisa que a gente precisa conversar com urgência. A falta de uma figura masculina na criação de um menino deixa sim um buraco. Buraco que vai aparecer na vida adulta, na autoestima, nos relacionamentos e no jeito de se ver como homem. Você possivelmente conhece aquele cara que não se sabe portar como um homem, que não tem autoridade, que é boca aberta, que não se impõe em situações e muitas vezes eles têm dúvida do próprio valor, que eles nunca acham que são suficientes. Ou aqueles caras que sempre ouviram a vida inteira que homem não presta e cresce com vergonha de ser homem. Pois é, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Homens que foram criados por mulheres, a verdade que ninguém quer falar. Então nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, eu vou mostrar dados reais, fatos e também uma verdade que poucos querem dizer. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu também deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito, beleza? Então eu já dei o meu merchan e vamos para o vídeo. Primeiro, vamos começar com os dados. Um levantamento feito em presídios brasileiros mostrou que 92% dos jovens presos não tiveram a presença do pai em casa. 92%. E isso não é pouca coisa. E mais, sem um pai presente ou uma figura paterna, uma figura masculina, a criança tem o dobro de chance de acabar na cadeia e 4 vezes mais risco de precisar de tratamento para problemas de comportamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, crianças sem pai têm 63% de chance de fugir de casa e 37% mais probabilidade de usar entorpecentes ilícitos. E é uma realidade dura, mas que a gente precisa dizer. Eles cresceram ouvindo: homem não presta, homem só pensa em uma coisa, homem é tudo igual. E o mais doido é que eles ouviram das suas próprias mães, das tias ou das avós, das mulheres que eles amavam, que cuidaram deles com todo o esforço do mundo, só que isso marca. Imagine crescer ouvindo que o tipo de pessoa que você vai se tornar não vale nada. Como é que fica a cabeça de um menino assim? E também só para você ter uma ideia, segundo os dados do IBGE de 2022, mais de 5,5 milhões de crianças vivem sem o nome do pai na certidão do nascimento. Isso sem contar os casos em que o nome está lá, mas o homem foi comprar cigarro. Um estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é referência mundial, mostrou que mais de 85% dos jovens presos em centros de detenção juvenil cresceram sem uma figura paterna presente. A ausência de uma figura paterna não é uma questão apenas emocional, mas também é social. É uma peça que falta na formação do caráter, da autoestima e do senso de responsabilidade. Agora pensa comigo, o menino que cresce rodeado por apenas mulheres, mãe, vó, tia, irmã, tudo bem, são pessoas maravilhosas e muitas vezes guerreiras, mas tem coisas que só o homem ensina. Como lidar com a agressividade de uma forma madura, como controlar os impulsos, como aprender a dizer não sem culpa, como se posicionar no mundo como homem. E o pior, muitas vezes esse menino cresce ouvindo frases tipo: homem não vale nada, homem é tudo igual, melhor ficar sozinho do que com um homem. E sabe o que acontece? Ele internaliza isso. Cresce com culpa por ser homem, com vergonha, e não sabe se pode confiar em si mesmo. E lá na frente, quando tenta se relacionar, não entende por que as coisas não funcionam. E aqui a gente entra no ponto, os relacionamentos. Você possivelmente conhece um cara que teve tudo para dar certo, mas simplesmente não sabe se posicionar com uma mulher. O cara é gente boa, trabalhador, fiel, mas vive pisando em ovos, fazendo tudo para agradar e se anulando. E no fim, o que acontece é a mesma história. Ele é deixado de lado por um cara que é mais másculo, que é mais homem do que ele. Ou até mesmo ele entra em um relacionamento tóxico e nem percebe.
Muitos homens criados sem referência masculina não sabem colocar limites, não sabem se posicionar. Eles têm medo de desagradar a companheira, porque crescem ouvindo que o papel deles era compensar a ausência do pai. Então eles tentam ser o homem perfeito, bonzinho, compreensivo ao extremo, mas esquecem que o relacionamento saudável não é sobre ser capacho de nenhuma mulher, é sobre troca, equilíbrio, verdade e reciprocidade. Muitos homens criados só por mulheres têm dificuldade em se posicionar num relacionamento, ou se tornam passivos demais tentando agradar em tudo, ou se tornam emocionalmente instáveis, carentes, buscando em mulheres o afeto que nunca tiveram. E o resultado? Relacionamentos que começam com tudo e terminam do nada. Mulheres que perdem o interesse, homens que ficam confusos achando que o problema é só com eles e às vezes nem é. É só falta de estrutura emocional, de referência e de equilíbrio. Meninos sem figura paterna têm mais chances de apresentar baixa autoestima, comportamento ansioso e dificuldades para formar vínculos saudáveis. Sem espelho masculino, o garoto cresce sem norte e o pior, ele acha que tudo isso é normal, mas não é. Eu conheço pessoas que são assim, eu vi, né? Eu tive contato com pessoas que foram criadas com apenas figuras femininas, que a maioria desses meninos, né, esses homens, cresce só ouvindo o lado feminino das coisas, sem um contraponto. Tipo assim, ele começa a desenvolver uma visão distorcida do que é ser homem. Ou ele acha que tem que ser tipo machão, agressivo ou impositivo, ou acha que ele tem que ser um bonzinho total que nunca confronta, que só aceita tudo. Porque a verdade é isso, cara. Muitas vezes, não generalizando, mas grande parte é a condição criada com apenas figuras femininas. Possivelmente, né? Que se não aconteceu algo tipo trágico com os pais deles, as mães, as figuras femininas, sempre vão julgar que o homem são todos iguais, que o homem não presta, que elas dão um conselho, né, entre aspas, né, pros filhos delas ou pessoas que estão criando, de que para eles serem homens bonzinhos, que mulher gosta de ser tratado como isso e aquilo, mas entra na cabeça deles, cara, se as mulheres, entre aspas, né, gostam de homens bonzinhos que façam tudo pra elas, e como que o meu pai é uma figura má, conseguiu então ter um relacionamento com a minha mãe, engravidou minha mãe, isso aquilo, sabe? Aí ele vê na realidade do dia a dia, ele vê na realidade de filmes, séries da mídia, que o homem, que é aquele cara bonzinho, é sempre jogado de lado, é sempre visto como o amigo gay, entre aspas, né, de muitas mulheres. E aquele cara que as figuras que criaram ele diziam que era um homem errado, é o cara que se dá bem na vida, é o cara que tem prestígio, é o cara que é respeitado, é o cara que consegue pegar várias mulheres sem nenhum esforço, porque praticamente todas gostam dele. Aí ele vê que tudo aquilo que foi pregado para ele é uma mentira. Aí também gera aquela frustração de que tudo aquilo que foi ensinado para ele é uma mentira. Aí entra em uma questão que, tipo assim, muitos homens assim buscam uma figura masculina em outros lugares. Aí entra em um risco. Muitos dessas pessoas se espelham em exemplos errados, que começam a achar que para ser homem de verdade tem que ser agressivo, até insensível, ou se fechar e nunca demonstrar nenhuma emoção, eles vão para um lado mais extremo, sabe? Porque se fosse orientado para eles, se fosse ensinado para eles que existem homens bons, que existem homens maus, que homens não são todos iguais, existem exceções, que é assim que a vida é, que a realidade é, que você tem que ter posição de homem, não na questão, aquele estereótipo, isso, aquilo, mas uma questão que você tem que ter uma opinião, você tem que ter um posicionamento, você não pode deixar as pessoas fazer o que quiserem com você sem você querer só porque você é homem, você tem que meio que fazer parte de uma sociedade, que isso e aquilo. E com isso, cara, grande parte dos homens vão praticamente para dois extremos. Ou eles são passivos demais, ou eles são reativos demais. E querendo ou não, a gente vive em uma sociedade que, se a gente começar a falar tipo de masculinidade, eles tentam colocar tudo numa caixinha, né? Ah, você tá sendo machista, você tá defendendo o patriarcado, é mais um desses caras doidos da internet, isso, aquilo, é mais um red pill, isso, aquilo. Mas não é isso, mano. Tipo assim, tem que ter equilíbrio pra tudo. Aí depois entra naquela pergunta que muita gente faz, né? Mas não dá pra mãe fazer o papel de pai? Olha, por mais dedicado que a mãe seja, existem aspectos da masculinidade que só um homem pode transmitir. Seja ele pai, avô, tio, padrasto, professor ou até um amigo mais velho. A criança precisa de modelos variados, de referências de autoridade, ética, valores e, principalmente, de exemplos reais de como ser um homem no mundo. E a psicologia explica que, nos primeiros anos de vida, a criança é totalmente dependente da mãe, mas com o tempo precisa se separar dessa simbiose para construir sua identidade. E aí que entra a figura masculina.
mostrando limites, regras, disciplina, mas também carinho, proteção e apoio. E por fim, mesmo que você tenha crescido sem uma figura masculina por perto, ainda dá tempo. Você pode buscar referências, pode aprender, pode evoluir, procurar mentores, se aproximar de homens maduros, ler livros sobre masculinidade consciente, assistir conteúdos que falam disso de forma equilibrada, procurar terapia se for preciso, e de verdade não é fraqueza, é coragem. Mas acima de tudo, reescreva sua história. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe aqui nos comentários. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, também comente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também deixe aqui o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião. Beleza? Então, até a próxima.